Eu acho sempre que o preconceito sempre gera um problema, porque até isso que a Iris levantou aqui, eu quase que, se eu bem entendi o que ela quis colocar, o legal é quando, na verdade, essa luta toda trazida pelo preconceito, o bom dela, o que que é? É a luta pela derrubada do preconceito, né? O preconceito é uma coisa tão maléfica que o que ele tem de positivo é quando você começa a destruir o preconceito. Então, quando você começou a destruir o preconceito contra a mulher trabalhar, você teve toda uma discussão do novo posicionamento da mulher e da interferência disso na sociedade. A mesma questão com a questão do negro, né, que é uma das injustiças mundiais, um negócio seríssimo, né, que é a questão da cor, que não tem nenhum valor, porque ninguém fez nada. Eu, por exemplo, não fiz nada para nascer branca. Então, que valor tem a Regina ser branca? Qual é o mérito que ela tem em ser branca? Não tem nenhum. Não fiz força nenhuma para ser branca. Então isso não confere a ninguém nenhum direito. Eu sou branca, eu tenho um olho azul, porque eu não fiz nada para isso. Quer dizer, a minha vida e a minha obra que fiz eu para ser assim, né? A mesma coisa no que diz respeito da questão sexual, que eu acho uma das maiores injustiças que se pode fazer. Porque, na verdade, nós no nosso dia a dia, que somos seres sociais, o social é daqui para cima, porque é a minha cabeça que conduz a minha mão, o meu falar, as minhas pernas, não é? Só vai interessar a opção sexual de alguém ao parceiro, quando eu for dividir com esta pessoa. Do contrário, por que me interessa? Por que essa especulação? Né? E isso criando uma infelicidade enorme quando eu tenho todo um ser social, só por causa de uma coisa tão íntima, tão preservada, dividida dentro de um quarto, né? E isso vem à baila. A mesma coisa, e que aí eu me solidarizo ali com a Maia também, com a questão da gordura, né? Eu também, de uma certa forma, sofro um pouco de preconceito, é porque eu sou muito... Viu, Maia? Eu nunca fiquei deprimida, não. Eu sempre acreditei que meu corpo era esse, é esse que eu tenho, é esse que me faz feliz e tem que ser assim, né? Então eu não deprimi, mas não posso dizer a você que não tenha sofrido de uma certa forma, entendeu? Assim, as pessoas dizem assim, nossa, ela é gordinha, mas é tão bonita, mas é gordinha, mas... Nossa, já ouvi muito isso. Não é? Muito é bonita, isso. mas... Nossa, tem um rosto lindo. Tem um rosto lindo, mas porque, como, né, se o resto assim não fosse. E se a gente for analisar, é uma coisa que vem com... As gordinhas também já foram... Na Idade Média, o bonito era ser gordo, né? Verdade. As pernas Vamos votar a Idade Média. Pois é, não é? Em alguns aspectos, né, Maia? O sofrimento passivo, aquele preconceito que até você mesmo sentia por você, né? Você às vezes se rejeitava. Como é que é? Porque é aquela coisa de dentro. O preconceito, aquilo que você não debate, esse preconceito passivo, ele adoece, não é? Adoece toda uma sociedade, porque ninguém tem coragem de admitir, mas todo mundo pensa, tem isso dentro de si, e essa é a maior doença da alma, né? O preconceito, ele faz com que as pessoas adoeçam dessa forma, passivamente, sem comunicar o que pensam. Então, não se pode falar porque a pessoa também nunca reconhece. O preconceito que ele era muito maior e está diminuindo, é o tipo da diferença de idade da mulher mais velha com o garotão. Com o garotão. E agora é normal, olha, depois de Madonna, tudo é maravilhoso. Então são preconceitos, por isso que esses pré-concebidos, né, sobre atuações da sociedade, eles têm que vir à tona mesmo. E quando você passa por cima disso, né, hoje essa questão da diferença de idade, hoje eu já acho que é normal. Já se venceu uma barreira muito grande. Você me falou uma coisa que me deu um link, assim, não sei se tem a ver, mas por que está sendo vencido? Aí eu penso, porque existem mais pessoas que estão vivenciando isso. Então o ser humano é muito engraçado. Quando ele faz parte, né, ele tem facilidade de aceitar. A autoadaptação. A gente não sabe se o preconceito é por não gostar ou por não poder fazer, né? É uma coisa que... se a gente for ver, coragem, tem várias formas. Eu digo que a gente preconcebe toda hora. Às vezes a gente deixa de se aproximar de uma tribo, por exemplo, porque você acha de uma pessoa, não sei, é antipática, não sei o quê. E o dia, às vezes você passa 10 anos achando, preconcebendo que você não pode chegar ali, porque você já imaginou que você não tem abertura, porque é chato, porque... O dia que você
dá a cara a tapa e entra, você dá um passo à frente, Desmorona aí você teu fica conceito. encantado, meu Deus, quanto tempo eu fiquei. Então, daí é que eu fico defendendo a coisa do benéfico, sabe? Que eu acho que o benéfico é exatamente isso. Deixar o outro ser o outro. A gente percebe essa necessidade nessa sociedade. E inclusive nos casamentos, né? A gente às vezes quer que o marido se enquadre no nosso esquema e ele quer que a gente às vezes se enquadre. Deixar o outro ser o outro. Essa coisa do preconceito, e muitas vezes, como eu já falei, vem de berço, né? Nos faz tratar a pessoa como um abismo na nossa vida. Não, ele é inadequado. Eu não consigo deixar ele ser ele. O que você acha, Patrícia? A gente costuma fazer isso com frequência, né? Muito, né? Até o que ele estava falando, de achar que a pessoa é chata ou é antipática e depois quando conhece gosta muito, né? E no relacionamento eu acho que acontece muito isso, de querer que a pessoa mude para fazer o que você gosta ou para ficar mais parecido. E não é, né? Tem que deixar a pessoa ser como ela é mesmo. E é muito legal, porque você acaba aprendendo, trocando experiência. E né? quebrando paradigma, né? Sim, é muito mais legal quando são pessoas diferentes, né? E tem vivências diferentes, né? E deixar a pessoa... É melhor. A troca é maior. Eu fazia muito... Às vezes eu insistia pro meu namorado, vamos em tal lugar, e ele não tô afim. Vamos, e ele ia, mas ia com uma vontade, eu ia, chegava lá, ficava chateada. Então, quando ele fala, não tô afim, não vai. Pronto, não tá afim, não vai, é melhor. Faz o que tá afim e é muito mais legal, né? Deixar ser do jeito que é mesmo. É deixar o outro ser outro. Vem cá, tem uma frase, gente, de Albert Einstein. O cara é um gênio. Ele falou que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Com certeza, porque a gente, toda vez que você conversa com alguém sobre preconceito, quase todo mundo se recusa a admitir que tem algum tipo de preconceito. Você tem preconceito de cor? Não, não tenho preconceito de cor. Você tem medo de não ser aceito, até por, né, se eu falar, o que essa turma vai achar de mim? Você discrimina um homossexual de maneira nenhuma, mas a hora que você vê seu filho com um amigo homossexual, você fica de antenas ligadas. Se você vê a sua filha namorando um negro, você já não quer. E outra coisa, quais são as ofensas que se fazem muitas vezes, não é? Um serviço de, como é que é? De negro, chamando de bicha, não é? É uma forma ofensiva, né? Então isso mostra que as pessoas dizem que não tem preconceito, mas a todo momento elas manifestam o preconceito delas. Porque não ter não é dizer que não ter, é viver com isso, é viver quebrando a cada dia, a cada dia. Então, é convivendo com os negros, permitindo que ele entre na sua família. Se você não tem preconceito quanto à opção sexual, por que não conviver com aquela pessoa? Né? Por que não conviver normalmente? Né? Colocando cada coisa no seu lugar. Inclusive ajudando a destruir o próprio preconceito em que essas castas têm. Porque há negros extremamente preconceituosos, né? Há homossexuais extremamente preconceituosos. Porque o do outro lado gera também. Então, quebrar significa quebrar mesmo, é conviver, viver legal, e é muito difícil. Mas às vezes a pessoa que tem o preconceito, aquilo já veio de berço, é difícil para ela até aceitar ou externar isso, né? Muitas vezes, por exemplo, eu, até admitindo, eu acho que eu tenho alguns preconceitos, assim, que você perguntou se só é ruim se externar. Se eu não falar nada, ou se eu não discriminar, se eu não botar aquilo pra fora, eu acho que não incomoda. Porque isso pode estar... É um problema pra mim, pra eu superar isso. Entendeu? Então eu tenho, sei lá, algum preconceito que eu fico na minha, eu não falo nada, mas me incomoda. E eu luto contra ele. Errado, eu né? mesmo luto Sabe contra o que preconceito tá que veio da criação e